E olha, gente, a Operação Calçada Cidadã, que fiscaliza e desobstrui os passeios públicos da capital, volta às ruas de Maceió. Italine Marques está ao vivo com a gente para falar dessa operação, né? Qual é o objetivo da ação para quem está em casa entender melhor, Italine? Bia, o objetivo é desobstruir o passeio público, facilitar a mobilidade, esse direito, né, de todos nós de ir e vir, principalmente pelas calçadas, né? Porque muita gente acaba obstruindo essas calçadas com vários objetos, alguns deles, por exemplo, publicitários, e isso tudo, para quem não sabe, eu já informo, é errado. Existe a lei que deixa muito clara que ter esse tipo de comportamento é sim uma infração. Vamos conversar agora com o Valdécio Nascimento, ele que é subsecretário de Convívio Social de Maceió, para falar sobre esse assunto, porque é a Secretaria de Convívio Social quem deflagrou essa operação na semana passada. Secretário, boa noite, seja muito bem-vindo ao Cidade AL. Fala para a gente sobre esse trabalho, por favor. Nesse primeiro momento, é educativo, mas quais os próximos passos e o que é que os senhores esperam, né, com essa ação? Isso, perfeitamente. Desde, como você falou, desde semana passada iniciamos essa operação. A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã é preocupada com esse grande número de obstáculos, de publicidades nas calçadas. Então a gente deflagrou essa operação para quê? Para poder primeiramente orientar as pessoas. Então é uma ação que permanentemente vai ser educativa, tá certo? Estaremos com os nossos fiscais em determinadas ruas da cidade, tanto na parte baixa como na parte alta. Estaremos ali orientando o comerciante, orientando os moradores que porventura estejam colocando piquetes, que estejam colocando placas de publicidade, que estejam colocando cavaletes nas calçadas. Então a legislação não permite esse tipo de comportamento. E quando a gente fala dessa pauta, que é uma pauta extremamente importante, a gente precisa sempre olhar para o próximo. Ou seja, a gente está falando de pessoas com deficiência, a gente está falando de idosos, e a gente está falando, de uma forma geral, todos nós que queremos ter acesso, né, nas calçadas, nos logradouros, queremos transitar tranquilamente. E aí, infelizmente, né, muitas vezes por falta de conhecimento, e é por isso que a gente dá ênfase que é uma ação educativa, primeiramente, para que as pessoas possam ter essa consciência. Então, a gente orienta a população de uma forma geral. O comerciante, ele muitas vezes ele coloca cavaletes para poder divulgar o seu comércio, para divulgar a sua lanchonete, enfim. Coloca, seja cavaletes, coloca window banners, isso aí não é permitido. E o nosso pessoal, o nosso fiscal de postura vai estar nas ruas, orientando primeiramente. E a ação seguinte é justamente a apreensão. Então, infelizmente, a gente não quer chegar a esse momento de apreender o equipamento, tá certo? Levar para a secretaria e, a partir daí, gerar multa. E, infelizmente, a gente não quer isso. A gente orienta o cidadão que recolha esse tipo de equipamento, esse tipo de publicidade também. Se for piquete, você retira os piquetes, tá ok? Para que, se você tiver alguma dúvida, procure a nossa secretaria. A secretaria está ali com a nossa equipe pronta para orientar, que fica ali na Avenida Governador Afrânio Lages, ali no Farol, muito próximo à rodoviária. Ou então, se você identifica esse tipo de obstrução na calçada, você se sente incomodado, você pode ligar também para o nosso Disque Denúncia, que é o telefone 3312-5277. Valdécio, essas determinações e regulamentações são em algumas calçadas específicas, de alguns bairros específicos, como, por exemplo, agora a gente fala aqui da Orla de Maceió, do bairro da Jatiuca, ou isso vale para todas as calçadas? E tem um outro ponto que você citou, a gente estava conversando antes, você disse que aquelas pessoas que botam aqueles piquetes, aquelas obstruções, às vezes barras de ferro, até pedaços de linhas de trem na frente das casas, isso é muito comum em algumas casas, para fazer a proteção do imóvel. Isso também é errado, né? Isso também é errado, não é permitido. A gente está falando de toda a cidade de Maceió. A legislação em vigor, ela contempla toda a cidade, a legislação de Maceió. Então a gente tem o Código de Posturas, a gente tem a legislação específica, onde não é autorizado esse tipo de equipamento nas calçadas. E realmente, piquetes,
esses bloqueios que muitas vezes as pessoas fazem, o morador faz, achando, não, aqui eu vou defender a minha casa, vou estar protegendo o meu muro, também não é permitido, tem dificultado o ir e vir do cidadão, e não é permitido. De forma geral, qual a orientação que você passa para as pessoas? Fazer denúncia, pode ter esse prejuízo de ter o material apreendido, então tem como se regulamentar? Por exemplo, quer fazer a publicidade, quer pôr ali a propaganda na calçada, pode fazer isso da maneira certa? Não, na calçada não é permitido. Então, calçada, publicidade, a legislação não permite. Mas é como eu falei, se você tem dúvida, então como é que eu faço então para a publicidade do meu estabelecimento, para eu poder divulgar ali o meu comércio? Aí você procura lá a secretaria, estamos prontos para lhe atender, para lhe orientar, para você trabalhar de forma correta. Então é muito importante essa sensibilidade do cidadão maceiense, para que a gente possa ter uma calçada livre, para que as pessoas possam trafegar livremente, tranquilamente e ter essa acessibilidade, essa mobilidade que é tão importante. Perfeito, muito obrigada pelas informações, Valdécio Nascimento, que é subsecretário de Convívio Social de Maceió. Bia, recado dado, né? Nada de publicidade na calçada, obstrução de tipo nenhum, aqueles piquetes, se você tem aí na sua casa, sinto informado, você vai ter que tirar, porque a gente sabe que algumas pessoas fazem isso até de forma inocente, né, Bia, querendo de fato proteger o imóvel, mas não pode, está obstruindo, dificulta a passagem. Você imagina um cadeirante quando vai passar, o quão difícil não é a vida do cadeirante de forma geral, e se a calçada não está adaptada para ele, se não é livre, se não é regular, fica muito complicado, torna a vida dele ainda mais dependente da ajuda de outra pessoa, e isso é muito triste. Eu volto ao estúdio com você, Bia.